vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu sou Eliezer, estamos aqui para a gente fazer mais um vídeo. Esse vídeo eu acredito que vai ser breve, viu, pessoal? Hoje mais um feriado aqui no Ceará, dia 25 de março, é o dia da consciência negra, né, aqui no Ceará. Então tivemos um feriado quinta-feira passada, dia 19, e hoje 25, outro feriado, né? Eu gostaria de conversar com vocês hoje, gente, a respeito daquela questão que eu havia comentado aí no último vídeo, né? Sobre a questão de mostrar amor ao próximo. Nós estamos vivendo uma crise mundial, uma pandemia aí causada por esse coronavírus, né? Que provoca aí a Covid-19. E nós temos alguns países que estão assim em estado realmente, gente, de calamidade, como é o caso da Itália, principalmente, a Espanha, o Irã, né? A Índia hoje fechou todas as suas fronteiras, quer dizer, tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas confinadas em regime de quarentena. Nós tivemos na semana passada um vídeo feito pelo senhor Stephen Lett, membro do Corpo Governante, onde foi mostrado, né, um relatório a respeito do coronavírus, o que é que a organização, a Dona Torre, aquela única gráfica verdadeira, tem feito. E foi feito um relatório, gente, com relação à Itália, né, que eu gostaria de recapitular com vocês aqui bem rapidinho, tá bom? Só essa parte da Itália. Vamos ver. Muito obrigado por conversar conosco. É um prazer estar aqui, muito obrigado. Sabemos que os nossos irmãos na Itália estão enfrentando muitos dos mesmos desafios dos irmãos da Coreia e, nas últimas semanas, tiveram que enfrentar situações muito difíceis, o que incluiu uma quarentena no país inteiro. O irmão poderia nos contar como estão os nossos irmãos na Itália? Bem, alguns de nossos irmãos contraíram coronavírus. E, infelizmente, até 16 de março, 6 haviam morrido. A vasta maioria está bem, mas estamos orando por todos eles, especialmente aqueles que perderam parentes na morte. Ficamos muito felizes de saber que a maioria de nossos irmãos estão bem. Mas estamos muito tristes pelos irmãos que perderam seus parentes. A mídia tem relatado muitas restrições agora. Como os nossos irmãos estão cuidando uns dos outros, apesar dessas restrições? Bem, os irmãos sentem falta de se associar uns com os outros, mas graças às bênçãos de Jeová, eles estão bem espiritualmente. Como Jesus disse em João 13, 34 e 35, que o amor ia identificar os verdadeiros cristãos, nós estamos vendo esse amor na prática aqui. É verdade que as restrições impedem que a gente saia de casa quando quer, mas os irmãos estão se comunicando por telefone ou outros meios eletrônicos. E o resultado é que muitos relatam que essa situação está, na verdade, deixando eles mais achegados. É muito bom saber disso. Conte para nós o que os anciãos têm feito para pastorear os irmãos. Além de cuidar das necessidades físicas dos irmãos, quando possível, os anciãos estão fazendo videoconferências com alguns irmãos e também com grupos inteiros de serviço de campo, compartilhando alguns pensamentos bíblicos. Então, ninguém está se sentindo isolado. Todos estão recebendo apoio emocional e espiritual. E os irmãos estão muito agradecidos por isso. Por exemplo, uma irmã escreveu que se sente protegida, como quando uma galinha protege os pintinhos. Gente, bom, vocês viram aí então um relatório, nós recapitulamos aqui, fizemos um vídeo, né? Acho que anteontem, falando desse assunto. E vocês viram aí o relatório referente à Itália, o país que está sofrendo severamente com essa pandemia de coronavírus, o país mais atingido, né, em números proporcionais até o momento. E foi dito aí que, infelizmente, 6 testemunhas de Jeová lá na Itália morreram por conta do coronavírus. Os irmãos lá estão infectados, né? O senhor Stephen Lett, membro do Corpo Governante, fica muito triste pelo fato dos irmãos terem morrido, terem perdido parentes. Fica muito feliz por saber que os irmãos estão bem. O membro de filial da Itália, do Betel da Itália, ele citou as palavras de Jesus, gente, João 13, 35, onde diz: por meio disso vocês
Por meio disso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor entre si. Jesus disse isso. O senhor do Betel da Itália, ele disse que essas palavras de Jesus lá na Itália estão sendo aplicadas na prática. Na prática estão fazendo isso, quer dizer, demonstrando amor. Mas não foi mostrado nada, não foi exibido, não foi apresentado nada para mostrar como é que esse amor realmente está sendo aplicado na prática lá na Itália. São falácias, né? São falatórios, são relatórios e não passa disso. O seu Stephen Lett, ele ficou preocupado em saber como é que os irmãos estão pastoreando os irmãos lá na Itália. Como é que os anciãos estão pastoreando os irmãos lá na Itália. E aí, o membro lá da filial disse que está sendo feita essas videoconferências, os anciãos mostrando princípios bíblicos para os irmãos italianos, e pronto. Aí citam o caso de uma irmã que ela disse que sente o amor de Jeová por meio dos anciãos, como quando a galinha protege os seus pintinhos. Gente, não passa disso. Eu estava aqui me lembrando daquela questão, daquela ilustração de Jesus a respeito do bom samaritano, né? Quando Jesus contou a ilustração, e uma pessoa que não tinha trato com os israelitas, com os judeus, foi quem socorreu aquela pessoa que tinha sido assaltada e ficou ali na beira da estrada entre a vida e a morte. Eu estava me lembrando do que diz a carta de Tiago, quando diz que a fé sem obras, ela está morta. O irmão lá do Betel da Itália disse que as palavras de Jesus, de João 3,35 lá, é aplicado na prática, mas não mostrou nada mais do que isso. Eu queria mostrar para vocês uma reportagem que apareceu no Jornal de Minas Gerais, na versão online, né? E vamos ver como é que uma pessoa, na prática, ela mostra amor ao próximo, tá bom? A matéria é essa aqui, ó, o Estado de Minas, notícias internacionais. Coronavírus, morre na Itália, padre que cedeu respirador para paciente mais jovem. Veja, esse padre, ele cedeu o respirador dele para um paciente mais jovem. Diz, o religioso não foi velado, porém recebeu homenagem dos fiéis e do Papa. Então isso aqui, gente, é uma demonstração de amor na prática. Esse padre, ele cedeu o respirador dele, o respirador mecânico, para uma pessoa que também estava infectada com o coronavírus, que era mais jovem do que ele, né? Isso é o amor na prática. O padre que morreu, que fez essa generosidade, que demonstrou amor ao próximo, é esse senhor aí, ó. O nome dele, Giuseppe Berardelli. Morreu aos 72 anos no hospital de Lovere, em Bergamo, lá na Itália. Tá vendo? Então foi esse senhor aí, 72 anos, um cardeal católico, padre, um sacerdote católico. Ele mostrou na prática amor ao próximo. Olha que coisa interessante. A reportagem ainda diz assim, ó. O padre Giuseppe Berardelli, italiano, que decidiu ceder seu respirador para um paciente mais jovem, também infectado pelo coronavírus, morreu nesta terça-feira em Bergamo, na Itália. Terça passada, né? Ou foi ontem? Foi ontem. O religioso havia ganhado o aparelho de presente de um de seus paroquianos, mas resolveu que o uso seria desse doente mais novo. Então o padre, ele recebeu de um fiel lá da igreja esse aparelho de respiração artificial, porque a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, ela ataca o sistema respiratório e o índice de fatalidade entre pessoas acima de 65 anos é muito alto. Esse padre tinha 72 anos e mesmo assim ele cedeu esse respirador para uma pessoa mais jovem do que ele. Ele faleceu, certo? Vamos ver o que a reportagem continua dizendo. Berardelli celebrava missas em uma igreja na cidade de Casnigo, na região da Lombardia. A Lombardia ela é a região da Itália que está mais afetada pelo coronavírus, né? O padre não teve velório, porém, num gesto simbólico, os moradores foram às janelas e aplaudiram sua atitude. Veja, gente, pelo menos 50 padres morreram por Covid-19 na Itália. Pelo menos 50 padres lá já morreram. Mais de 16 vítimas são da diocese de Bergamo, uma das cidades mais atingidas do país. O Papa Francisco
iniciou uma oração em homenagem aos médicos e sacerdotes que faleceram por causa do coronavírus. Isso aqui, gente, é amor mostrado na prática. Tiago disse que a fé sem obras ela está morta. Jesus disse que não há maior demonstração de amor do que esta, que você dê a sua vida a favor dos seus amigos. Ele estava falando dele, né? Jesus, quando ele falou isso, ele estava conversando com seus apóstolos. Quer dizer, Jesus estava dizendo que ele era amigo dos apóstolos e que daria a vida dele a favor dos seus amigos. Os apóstolos eram seus amigos. Bom, nós ontem, pessoal, nós mostramos aqui um vídeo, sem falar daquela questão do anel, do seu chifre LED, falando dos relógios de ouro. Nós mostramos aqui ontem. Os relógios, os prendedores de gravata, as alianças, os anéis, tudo de ouro. Aquela vida suntuosa que a liderança das Testemunhas de Jeová, elas levam essa vida suntuosa. O senhor Antônio Morris III, eu não vou colocar aqui para não alongar o vídeo, mas acho que vocês já viram em outros canais, né? Me parece que até o Edson Reis falou já sobre isso. Ele disse, o senhor Antônio Morris, que o coronavírus não o incomoda em nada. Gente, ele está certo, não o incomoda mesmo não. Pela vida que eles levam lá, dá para perceber que realmente o coronavírus não os incomoda em nada. Essas pessoas seriam capazes de um ato como esse aí. Veja que mais de 50 padres já morreram na Itália. Esse senhor, ele mostrou na prática o que é ter amor ao próximo. Eu não estou falando aqui em doutrinas, né? Eu não estou falando de liturgia aqui. Estou falando de doutrina religiosa, da questão da Igreja Católica. Nem estou aqui defendendo a Igreja Católica. Eu estou falando de você, na prática, mostrar amor ao próximo. O que foi que esses líderes das Testemunhas de Jeová, aqueles que se dizem irmãos de Cristo, fizeram na prática até agora para mostrar amor pelos seus irmãos? A reportagem falou dos paroquianos, né, lá da diocese desse padre que morreu, quer dizer, eram fiéis lá da igreja dele. O que é que a liderança da Testemunha de Jeová, pelo menos um daqueles 8 velhinhos, eles fizeram até agora na prática para mostrar amor pelos seus 8,5 milhões de adeptos? Não mostraram nada, gente, nada. Se vocês pesquisarem na internet, eu vou encerrar o vídeo, já está com quase 13 minutos, vocês vão ver que um atleta, um jogador de futebol muito famoso, eleito 6 vezes, ele foi eleito o melhor jogador de futebol no mundo. Ele é português, ele se chama Cristiano Ronaldo. Ele tem uma rede de hotéis em Portugal, o nome da rede de hotel dele é CR7, o nome da rede de hotéis. Ele cedeu todos os prédios da sua rede de hotéis para serem transformados, né, os dormitórios, os quartos, em leitos hospitalares lá em Portugal, para atender as vítimas do coronavírus. E foi além, ele se comprometeu em pagar todos os profissionais da área de saúde, pagar do bolso dele, para que tratem as pessoas infectadas pelo coronavírus, que estão acometidas da Covid-19. Isso é uma pessoa que, segundo a dona Torre de Vigia, faz parte do mundo de Satanás. O que foi que esses velhinhos até agora fizeram? Sabe o que foi que eles fizeram? Foi mostrado ontem lá no canal do Edson Reis. Não há reuniões nos salões do reino, e não pode realmente haver. Não há assembleias, não vai haver congressos, né? A celebração da morte de Jesus Cristo, como eles chamam, celebração, ela vai acontecer de maneira online, mas eles continuam pedindo dinheiro. Os velhinhos lá de Warwick, o corpo governante, eles continuam por meio das cartas incentivando os irmãos a contribuírem para cobrir as despesas das assembleias. Mas como se não está tendo assembleia? Se está tudo suspenso? Se até a celebração vai ser feita de maneira online, Skype, Zoom, o vídeo chamado, videoconferência. Mas pediram para que os irmãos continuem contribuindo, tá certo? Para as despesas deles, como a gente viu ontem. Relógios de mais de 100 mil reais, relógio de 27 mil dólares, 21 mil dólares, né? Eles continuam pedindo contribuições num momento de crise dessa mundial. Essa é aquela organização que diz que é a única porta-voz de Deus aqui na Terra, liderada por esses aí que se dizem irmãos de Cristo. Pergunta
se eles têm disposição de tirar $100 da dona Torre para ajudar algum necessitado. Não tiram não. Não tiram não. Quanto mais dar a vida no lugar de outra pessoa. Jamais. São extremamente egoístas. Tá bom? O vídeo já está com 15 minutos. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu disse ontem que ia fazer um outro vídeo. E está aí na prática o que é mostrar amor ao próximo. Por alguém que, segundo eles, faz parte de Babilônia Grande. Faz parte da cristandade. Né? São pessoas que estão na mão de Satanás, segundo eles. Tá bom? Fica aqui a reflexão. Então, gente, fiquem todos com Deus, fiquem na paz de Jesus Cristo. Bota uma coisa na cabeça, gente. Pedro, só para encerrar mesmo agora, ele disse que nós devemos seguir de perto os passos do corpo governante. É? É não. Devemos seguir de perto os passos de Jesus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Não é pelo corpo governante, não. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até a próxima.